Olá, que alegria poder reencontrá-los dentro do projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, da Casa Messe de Amor, aqui da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Hoje, prosseguimos no estudo do livro Quando Voltar a Primavera, capítulo 12, sob o título O Milagre Não Solicitado. Psicografia do Sr. Divaldo Pereira Franco, autora espiritual Amélia Rodrigues. Rogamos a proteção dos bondosos amigos espirituais. Em nome de Jesus. Que se faça bem, que se tenha paz e que nunca esqueçamos da mensagem maior que diz que o amor é para sempre e sempre vence. Muito bem. No Evangelho de Lucas, temos novamente um dos momentos mais impactantes do ministério de Jesus. Vamos lembrar que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, e que Nazaré foi a cidade onde ele cresceu, viveu a maior parte de sua infância e juventude, sendo o lar de seus pais, Maria e José. E por isso ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré. No vilarejo de Nazaré, àquela época, como era de costume, Jesus, em um sábado, foi à sinagoga para ler as Escrituras e leu um trecho do livro do profeta Isaías, declarando que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar boas novas aos pobres, libertar os oprimidos e curar os cegos, afirmando que aquela escritura se cumpria naquele dia, o que gerou admiração, mas também, logo em seguida, a revolta na multidão que ali estava. Narra o apóstolo que os nazarenos, enfurecidos, que estavam presentes na sinagoga, se levantaram e arrastaram Jesus para fora da cidade. Eles o levam à beira do monte onde a cidade de Nazaré foi construída e tentam jogá-lo para baixo. Mas Jesus consegue escapar e fugir em segurança. Depois disso, ele vai à cidade de Cafarnaum, no litoral noroeste do Mar da Galileia. É impactante esta narrativa do apóstolo Lucas, porque expressa a primeira tentativa dos judeus em matar o Messias. Os habitantes de Nazaré rejeitaram Jesus porque o viam apenas como o filho do carpinteiro. Eles não acreditavam que alguém de origem tão humilde pudesse ser o Messias. A passagem marca Jesus como o Messias que cumpre as profecias de libertação e salvação conforme o profeta Isaías. O apóstolo Lucas usa essa narrativa para apresentar Jesus como mestre e Messias, que inicia a sua missão de forma poderosa, mas enfrenta também grande oposição.
Amélia Rodrigues, na obra Quando Voltar a Primavera, traz a descrição deste momento único e muito grave, ocorrido com Jesus na cidade onde ele cresceu, Nazaré. No capítulo 12, ela intitula O Milagre Não Solicitado. E hoje, em especial, peço permissão para fazer a leitura integral desta descrição feita pela autora espiritual, porque ela traz detalhes que não podem ser ignorados por nós que buscamos seguir a esse mestre e aceitamos o seu ministério de puro amor. Diz então a escritora espiritual: estabelecia-se o clima da contradição humana. As notícias que chegavam de Cafarnaum pareciam a impossível confirmação da chegada do Messias. Dizia-se abertamente que os tempos eram aqueles, pois que os sinais prenunciadores surgiam poderosos. Que ele, porém, fosse o esperado, duvidavam os seus, aqueles que constituíam o clã dos seus ascendentes, os que o conheciam desde a infância. No íntimo de cada um se conflitavam as paixões. Anelava-se que ele fosse o embaixador e receavam que fosse. Gostariam de fruir benefícios, retirar as largas fatias dos jogos humanos e dos humanos triunfos. A inveja, abraçada ao despeito, no entanto, negava-lhe a possibilidade. Anunciada a chegada à cidade que lhe propiciara berço, Nazaré se emocionou. No sábado, a sinagoga estava repleta, mais do que costumeiramente. Quando ele se adentrou, os familiares lá se encontravam indecifráveis. Os compatriotas, aqueles que o conheceram no dia a dia dos tempos, recusavam aceitar a autoridade que se exteriorizava da sua presença majestosa. O rabino dispôs os rolos sagrados e deu início ao ofício. Após a oração coletiva, seguiu-se a bênção. O presidente leu o texto da lei referente ao dia. Passou-se ao exame dos profetas. Foi franqueada a palavra a qualquer um dos presentes. Inicia-se a haraftara, ou surpresa. Os olhares incidiram sobre ele, impondo-lhe a definição. Jesus se levantou, tomou o rolo venerando dos profetas e leu um versículo apenas, em tom solene e calmo. O escrito precioso informava das características do Rei Divino. Textualmente dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Houve um silêncio incômodo de expectação, quase estupor. Escutavam-se as ansiedades e estrugiam os conflitos íntimos. Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Em mim, o anunciado. Eu sou aquele que se esperava. Suas palavras acendem em comentários brilhantes, produzem maravilhas,
anunciam o mundo por vindouro. Interrogam-se os presentes. Não é este o filho de José? Inicia-se uma reação de despeito. Trovejam os impropérios, os gritos se fazem ensurdecedores. Blasfemo, vociferam os mais exaltados. Faze um milagre, trovejam os céticos. Repete diante de nós, teus compatriotas, as façanhas que ouvimos falar de ti, realizadas entre os ignorantes de Cafarnaum. As gargalhadas se fazem perturbadoras. Ele permanece em serenidade inatingível. Sempre assim estará. Nada o abalará. Força alguma o demoverá da sublime fatalidade do amor. O rabino repõe a sinagoga em ordem. Os ódios espumam nos corações invejosos, irados. Os homens sempre se deixarão tombar com a facilidade dos cimos em quedas espetaculares aos abismos. As emoções superiores sobrepõem-se às paixões servis. Médico, assevera conciso, cura-te a ti mesmo. Ninguém é profeta em sua terra. Todavia, assevero-vos, quando graçava a fome em Israel, e as viúvas padeciam por 3 anos, foi a uma fenícia, Sarepta, de Sidom, que Isaías socorreu. E quando Eliseu saiu a ajudar, o primeiro leproso a quem curou foi Naamã, o sírio. Não são os eleitos os únicos. Não pôde prosseguir. O alarido assenhoreou-se da assembleia agitada. Os punhos se fecharam e as deficiências morais em exacerbação sugeriram. Justicemos o atrevido. Esse carpinteiro audacioso desmoraliza a casa do Senhor. Conspurca as tradições do povo, acrescentou outra voz. E blasfemo e traidor, completou mais alguém. Certamente nega nossa primazia, nossa eleição. Rápido, façamos justiça. Explodiam vários, a fim de servir de escarmento para outros, os que desejam desonrar as tradições da raça abençoada. Os homens de pequena estatura moral nunca se permitirão compreender os seus superiores. Jamais perdoarão a verdade os que se comprazam na mentira. O orgulho é um bafio morbífico que aniquila quem o exterioriza. Inimigo do homem, é o aliciador da desdita e do crime, emulando aqueles que o agasalham à agressão, à perfídia. A suave e bela Nazaré estava aturdida e penetrada pelas trevas. Jesus reservara à sua terra a honra de desvendar-se, de anunciar a primeira notícia do seu divino ministério. As recordações lhe perpassam pela alma. Os anos juvenis, as paisagens ricas de tons verdes e escarlates, as noites salpicadas de estrelas, os entardeceres de ouro ao longe, além da planície do Esdrelon, por detrás do Monte Carmelo. Perpassa o olhar pela massa iracunda e encontra os olhos súplices de sua mãe, ansiosa, experimentando a agonia que não cessará
por muito tempo. Naquele átimo diminuto, sua voz luariza-lhe a alma sem palavras, num acalanto que vibra no doce e amoroso coração. Sim, ela compreende o filho e nele confiaria. As altercações aumentam, os agressores o seguram, agarram-no e subitamente o têm ao sudoeste da cidade, no acume da montanha, na parte em que o granito se rasga abruptamente. Atiremo-lo ao abismo, nenhuma delonga. Eia, agora, já! À tarde, em fogo ardente, esmaece na distância. O mestre, compungido, detém-se na massa agitada, fixa o penetrante olhar e domina a exaltação da covardia, assodada pelos fabanazes da balbúrdia, que vagueiam nas terríveis trevas da consciência espiritual no além-túmulo. Os membros se inteiriçam, as mãos se afrouxam, os olhares se esgazeiam, dominados pelo magnetismo que se espraia. Ele corrige as vestes, estoico e pulcro, atravessa a multidão agora, inerme, e desce, buscando as planuras verde e azuis de Cafarnaum, emoldurada pelas águas, quedas do lago transparente. Nazaré não tinha entendimento para o compreender. Recusara-o porque vencida pela doença do despeito, pela alucinação da má vontade. A verdade fora apresentada. Nazaré queria um milagre. Ele se libertou das mãos dos algozes, dos corifeus, da loucura, sem um gesto sequer. Um milagre. A hora de ser erguido ainda não soara. Agora, porém, enquanto os ódios fazem as suas primeiras sortidas, a mensagem se espraia, feita de sacrifícios e silêncios, de devotamentos e renúncias, de perene ternura, mesmo para aqueles que se negam a ser amados. Nunca mais se extinguirá o seu conteúdo. O mundo inteiro é o campo para a semente do seu incomensurável, incontido amor. Ninguém deterá o crescimento da árvore da vida ou fará que seque a fonte inexaurível de água viva. Nunca mais. Não o receberam os conhecidos, os seus, porque ele viera para todos, não pertencer a ninguém e ser de todos. Ainda hoje é assim, e por muito tempo se demorará assim. Nazaré desejava um milagre e não entendeu o milagre não solicitado. A mensagem é completa. Amélia Rodrigues faz o resumo desta figura messiânica quando diz: nunca mais ninguém deterá o crescimento da árvore da vida ou fará que seque a fonte inexaurível de água viva. Ainda hoje é assim, e por muito tempo se demorará assim. O amor é para sempre. Jesus é a luz das nossas almas.
que Ele tenha misericórdia de todos nós e que possamos contribuir de alguma forma com a sociedade, com os nossos familiares, para que o mundo se torne um pouco melhor. Já é quase Natal e é muito importante lembrarmos que aquele menino que nasceu em Belém, na Judéia, mas que viveu toda a sua infância, a sua adolescência em Nazaré, filho de carpinteiro. Também, mais tarde, no seu próprio território, em Nazaré, sofre a sua primeira tentativa de aniquilamento pelos próprios judeus. E tudo porque era filho de um carpinteiro e não tinha o reconhecimento da sua missão pelo seu grupo de pertencimento. E também porque veio e contou que estava, mais uma vez, se cumprindo a profecia de Isaías. Isaías também fez a profecia de seu nascimento. E agora, lá na sinagoga em Nazaré, acabava Jesus de declarar que ele não estava ali apenas para os judeus, mas para todos, para os gentios, para quem aceitasse essa única verdade, de que o amor nunca acaba, de que o bem sempre vence, e de que Ele é o caminho e a verdade e a vida que nos conduz à força criadora. Deixo a todos o meu grande abraço, sempre grato e sempre carregado dos melhores sentimentos e pensamentos no bem, rogando às forças maiores da espiritualidade que nos acolham, que nos protejam e que nos mantenham firmes nesta caminhada, junto a Cristo, a Jesus, que é o nosso Senhor. Gratidão e muita paz. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.